Minha vida foi muito difícil. Meus pais eram de família pobre, não tinha como dar estudo para a gente estudar a gente viajava muito longe, para achar um dia, 2 de aula. A gente não tinha aprovação, final de ano não se fazia prova, foi assim, levava a vida, aquela vida só empurrando mesmo, para dizer que estava aprendendo alguma coisa, mas não tinha aprovação de nada. A minha infância, como a infância de praticamente todas as crianças de uma cidade do interior, e há 60 anos atrás, Coité realmente era uma pequena cidade, e eu nasci numa chácara na periferia da cidade e sempre convivi com o campo. Minha infância, então, foi sobretudo próxima à natureza, com animais, uma pequena propriedade que meu pai tinha, montando cavalo, apartando vaca, tirando leite e correndo por aí. Nunca tive a oportunidade de jogar futebol. Mas gostava? De futebol não, né? Nunca tive muita aproximação, nem muita... Eu achava que, eu não sei, eu tive uma educação... Meu pai era muito exigente comigo com relação ao palavreado e tudo, então minha mãe dizia que futebol era coisa de moleque, porque via os meninos soltando palavrões e tudo, então eu fui educado para evitar e sempre evitei. Nós somos 10 irmãos, 6 mulheres e 4 homens. Eu sou o 6º dentre eles e sou o 2º homem. Minha mãe e meu pai eram gente muito humilde, mas era gente muito boa. Soube criar todos os filhos. Tenho 2 irmãos, homem e 7 mulheres. A criação foi assim mesmo, de pobre mesmo. A gente morava na roça, trabalhava, fazia tudo. Ajudava, não deixava a gente sair. A gente queria ir para a festa, 10 horas. As festas antigamente começavam 8 e terminava 10. Aí ele ia buscar a gente. Mas se a gente não queria vir, vinha. Quando ele dormia, a gente pulava a janela e se mandava para a festa de novo. Eu e minha irmã que mora aqui, as outras não, as mais velhas eram mais acomodadas. E se descobrisse que pulava a janela? Ah, mas no outro dia ele sabia, dava uma surra em cada um e pronto. E a senhora gostava de ir pra festa? Ah, gostava. Gostava e gosto. Minha infância foi mais ou menos. Não era uma infância ruim, porque meus pais eles têm muito cuidado com a gente, não é com isso. Né? Eles eram assim muito rigorosos, mas eles eram os pais bons, entendeu? E depois, assim, da minha adolescência, eu não tive uma adolescência muito boa, porque eu fiquei muito doente, entendeu? Tive problema de intestinal, e também tem problema de nervos, e foi muito assim, não tive muita. Desanimei muito cedo, por isso que tinha muito problema. Vivia só em Feira de Santana, Salvador, fazendo tratamento do que eu tinha, né? E fiquei muito tempo, até os 30 anos ainda tinha muito problema. Quer dizer, minha infância foi assim, muito linda. A minha infância, minha adolescência, eu cresci assim, eu tinha muito paquera. Era assim, entendeu? Mas depois, porque eu não era assim tão muito exibida não, mas eu gostava de frequentar as coisas, de participar. Na escola então, eu cantava, eu recitava. Seu pai e sua mãe com a senhora na criação? Meus pais foram assim. Gente, há quantos anos atrás, né? Isso tudo era diferente. Mas eram assim, minha mãe então era uma pessoa muito esclarecida, porque éramos 6 mulheres e um homem, a nossa família, né? Isso de filhos. Esclarecida como? Hein? Ela era assim, ela conversava muito com a gente, apesar de ser naquela idade, né? Que tudo era aquele receio todo que se tinha, né? Isso de família, porque não pode saber de sexo, não pode saber daquilo, tudo era diferente, no entanto, ela conversava. A minha infância foi uma infância boa, tranquila, estudava. Logo cedo meus pais começaram a me ensinar a fazer as coisas em casa. Minha mãe dizia que a gente era criado para ser dona de casa. Minha mãe tinha assim, uma educação rígida,
ela selecionava muita amizade, tinha pessoas que ela não deixava a gente sair nem 2 metros do olhar dela. Meu pai era assim, uma pessoa mais aberta, mais compreensivo, mas minha mãe não, era muito rígida. Mas a gente, com o passar dos dias, a gente achava que era chatice, mas depois a gente passou a agradecer pela educação que ela nos deu. Meu pai, naquela época, eu sempre morei com meus avós, meu pai morava próximo, né? Meus avós tinham o hábito de levantar rezando. Levantava todo mundo de madrugada para rezar o ofício. Rezava o ofício, quando terminava de rezar, cada um tinha sua tarefa para fazer na roça. Fazia, voltava, depois chegava todo mundo, almoçava na mesa com os pais. E tinha que esperar o pai chegar para sentar todos para almoçar. Aí ele conversava bastante com a gente, tinha um varandado, a gente ia para o varandado, ali ele contava história dos antepassados, de tudo que acontecia. E sempre nos ensinamentos, né, dos antigos, da educação, a gente devia enfrentar a vida. E ali, quando dava a hora dele trabalhar, ele saía trabalhar, todo mundo ia para suas tarefas novamente. E até que foi saindo, cada um procurou seu destino. Aos 7 anos de idade, fui para um colégio de freira. Fui educada lá até os 16 anos. Saindo de lá, enfrentei escola para ensinar. Ia para aquelas fazendas dos grandes, dos ricos, né? E me diziam o seguinte: em 1 ano eu quero o meu filho sabendo ler, escrever e contar. E eu dava conta do recado. Eu vou trabalhar e continuar minha vida e estudar, que eu era professora leiga, eu só tinha o primário. Agora aquele primário no colégio de freira era muito bem feito. Eu fiquei ensinando, depois chamei o pessoal, os pais, fiz uma reunião e falei que eu queria algo mais. Era continuar minha carreira e me formar. E isso eu fiz, vim para Conceição do Coité, conhecer a cidade e ver se eu me adaptava aqui. E aí vi os padres, fui morar vizinho, os padres vocacionistas daqui da cidade, e ficaram meus amigos e me deram bolsa de estudo e estudei. Minha história na infância foi um meio... Desde quando eu nasci, com 6 anos, comecei a trabalhar, né? Nunca fui na escola não, meu amor. Nunca estudei, né? Só sei meu nome e a pulso. Aí eu não fui na escola não. Aí os pais não deixaram sair para canto nenhum, né? Aquela coisa, na roça, trabalhando no motor. Quando foi para ficar boa, sabe? Foi a agonia da gente para contar. E cadê? Contar com vergonha. O que é que a gente vai fazer? Ele vai morrer, porque ninguém sabe o que era. Aí minha irmã, eita, tem que contar amanhã, chama aí para levar a gente para o hospital, porque a gente não vai morrer. Você sabe, né, naquele tempo. Foi assim, né, a luta.